O assunto da aula de hoje de matemática será sobre números fracionários, presente na página 84 e 85 do livro de vocês. Fração é um número que representa em quantas partes iguais foi dividido a uma unidade ou um inteiro. Exemplo: se tivermos uma pizza inteira e a dividirmos em 10 partes iguais, cada parte representará uma fração da pizza. Uma pizza inteira, eu tenho um inteiro, certo? Mas a partir do momento que eu vou fazendo retiradas dessa pizza, eu vou tendo uma fração, tá? Que representa esses pedaços de pizza, tá? Aí ele diz: veja em quantas partes esta pizza foi dividida. Há 10 pedaços de pizza. Cada um desses pedaços é uma fração da pizza. Um inteiro foi dividido em 10 partes iguais. Representamos essa situação com um número fracionário, 1 sobre 10, tá? Ou 1/10, onde 1 é a quantidade de partes que foi tomada do inteiro e 10 é o número de partes em que o inteiro foi dividido, ou seja, o número 1 representa a quantidade que foi tirada, tá? Nesse caso da pizza que foi comida. Quantas partes foi comida da pizza? Uma parte, que representa uma fatia, ou seja, o número 1, tá? E 10 é a quantidade de fatias que essa pizza tem, tá? Independentemente se a pessoa comeu ou não, a pizza tem 10 fatias no total, certo? Daí a gente tem a fração 1 sobre 10 ou 1/10 que a gente chama, tá? Lembrando que o número que fica na parte de cima, ele é chamado de numerador. E o que fica na parte de baixo, o denominador. O denominador sempre vai representar a quantidade total, tá? Aquele total, por exemplo, a quantidade total de fatias que eu tenho. E o numerador é a quantidade que eu comi, que eu retirei, tá? E se fossem 2 pedaços da pizza? Se a gente tivesse comido 2 pedaços da pizza, ou seja, seriam 2/10. Ou seja, eu comi 2 partes de uma pizza de 10 fatias, certo? Se fossem 3 pedaços que eu comi, 3/10 ou 3 sobre 10, tá? Que significa comi 3 pedaços de 10 fatias. Os números fracionários são escritos desta forma. Aí ele trouxe vários exemplos. 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8 e 1/9. E lá em cima, 1/10. Os números multiplicativos de 10, 100 e 1000 no denominador, ou seja, na parte de baixo, representamos como décimo para 10, 100 centésimo, 1000 milésimo e assim sucessivamente, tá? Para os números maiores que 10, ou seja, 11, 12, 13, 15, 31, 45, 89, tá? Para os números maiores que 10, que eles estejam no denominador, na parte de baixo, usamos a palavra avos. Aí ele traz 2 exemplos aqui. 2 sobre 13, ou então 2 13avos. Existem 2 formas de falar. Percebam que eu estou falando de 2 formas diferentes. O livro só traz uma, tá? 2 13avos, que é a forma correta de se chamar. É a forma correta, não, perdão, é a forma mais usual que a gente mais usa. Mas também tem a forma que a gente fala 2 sobre 13, tá? Ou 1 sobre 31. Mas a forma mais usual, que as pessoas mais usam é 2 13avos, 1 31avos, certo? Qualquer dúvida no WhatsApp.